Olá, amigos da Jovem Pan Online, mais um programa O Mundo da Publicidade, e hoje nós vamos conversar sobre design. O design que cada vez mais é uma ferramenta cada vez mais importante no sucesso ou até do insucesso de alguns produtos, né? As pessoas têm a tendência de gostar de um objeto, ficar vidrada naquele objeto, seja ele qual for, decoração, automóveis, etc. O iPhone, né? E acabam comprando pelo design, mas não só pelo design, pela funcionalidade que tem, que esse produto pode propiciar. Então as empresas que começaram com design lá atrás estão fazendo muito sucesso. Muitas ficaram pelo um caminho, mas algumas, as melhores, estão sobrevivendo, como por exemplo essa que nós vamos falar hoje, a Dia Comunicação, que já existe há 38 anos no mercado e que possui grandes clientes como Santander, Coca-Cola, etc. E para falar sobre a Dia Comunicação e sobre essa matéria tão interessante que é o design, nós convidamos o sócio-diretor da Dia, que é o Gilberto Strum. Gilberto, obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. É um prazer ter receber. Bacana. Mas é isso mesmo, o design tá na moda, né? Está na moda. Você vê hoje em dia, o design é um adjetivo de valor. Você pega um motorista de ônibus, etc. Você pergunta para ele o que é design, ele não sabe definir bem o que é. Mas ele sabe que é uma coisa legal. É difícil você pegar um jornal, ou pegar um período assistindo a televisão e não ter um anúncio, né, uma publicidade qualquer que coloque o design como atributo de valor, como uma coisa bacana. Então o design está na moda, e está na moda porque ele é importante, porque a coisa de você conceber alguma coisa que vise sempre, tenha como foco o usuário, a forma como ele vai usar aquilo, como é que ele vai descartar aquilo, como é que ele vai se apaixonar para poder comprar, é o mote do design, é o objetivo do design. Eu acho que você já matou o segredo todo, né? Quer dizer, o bom designer, seja de produto, etc., tem que ter como foco o usuário, né? Porque não adianta... É bonito, mas não é friendly, ou seja, não é fácil de utilizar, não é isso? É assim? É o que os neurocientistas dizem, que a gente toma contato, né, com a natureza, com essa natureza que a gente vive artificial, né, das grandes cidades, através dos nossos sentidos, mas principalmente através do olhar. 83% dos estímulos que chegam aos nossos cérebros vêm do sentido da visão. E tem todo o sentido de você se apaixonar à primeira vista, né? Eu estou vendo que você está com a caneta, por que você comprou essa caneta e não outra, né? Provavelmente porque você se apaixonou pelo design, pelas formas, alguma coisa foi feita ali que se comunicou bem, somente através do sentido da visão, que fez com que você optasse por essa em detrimento de outras. E são escolhas que a gente faz o tempo todo, né? Alguém já veio aqui dizendo que antigamente os engenheiros, não, esse negócio de belezura é frescura, a gente vai mais na engenharia, mudou completamente a história. Mudou completamente. Lá até os anos 50, por aí, o que você via, a indústria muito preocupada com a produção. Eu tenho que, né, ser muito sério na minha produção, produzir da forma mais fácil possível. E, de repente, as pessoas começaram a entender que, do outro lado da produção, tem uma pessoa que vai comprar aquilo, que vai consumir aquilo, e que as pessoas são diferentes. Então, o que começou a acontecer é que as empresas começaram a prestar atenção na pessoa que vai comprar, na pessoa que vai usar, e tentar produzir coisas, fabricar coisas que fossem de encontro às expectativas dessas pessoas. E aí você teve essa, digamos assim, invenção do marketing, surgimento do marketing voltado para o consumidor, né? Como é que eu vou atender ao meu consumidor e não o engenheiro que está dentro da fábrica, né? Vamos pensar fora da fábrica e não para dentro da fábrica. O iPhone seria um produto de design? Seria um produto porque houve uma revolução. Quer dizer, primeiro tem dois pontos. Um é a coisa de você ter uma nova tecnologia que é portátil, que você pode usar o tempo todo, né? Que você pode usar para se comunicar. Mas todos são, né? Todos os smartphones são, mas o iPhone é um o iPhone especificamente, mas ele trouxe um novo tipo de encantamento de você ter a tela, né, sensível ao toque, com design bacana, já vem de uma marca que, de certa forma, é aspiracional para as pessoas que entendem um pouco de tecnologia. Então, eu acho que o Steve Jobs teve sempre essa pegada, esse cuidado com os detalhes, com a parte do encantamento através do design. Foi uma coisa muito simples, muito fácil, muito intuitiva para ser utilizada. Eu te falei nos bastidores aqui, eu trabalhei na Fiat Automóvel durante 8 anos aproximadamente. Conheço razoavelmente bem a indústria automobilística, os lançamentos, participei de todos, desde a década de 76, mais ou menos. Conheço a Volkswagen, Ford, etc. E aconteceu uma coisa recentemente que eu não imaginava que fosse acontecer. A revista Quatro Rodas fez uma pesquisa das marcas mais admiradas e descobriram que as marcas de automóveis mais admiradas do Brasil são duas marcas coreanas, a Kia e a Hyundai. Bateram a Volkswagen, a Fiat, a Ford, etc. E foram saber por quê. Eu acho que é pelo design, porque os carros são maravilhosos, né? Então o design
propicia uma marca coreana, veja claro, só. Claro. Não tem uma tradição, né? E que, de repente, você se encanta pelas formas, né? Brasil. É isso, né? Isso é uma coisa patente, a gente vê isso, vê as empresas investindo em design. O design hoje em dia não é só feito na sua totalidade por designers. Você tem os processos novos de design thinking, você reúne equipes que são interdisciplinares, pessoas com formações diferentes, com experiências de vida diferentes, para projetar, para ter ideias de inovações. Como é que eu posso aproveitar uma tecnologia que existe aí sozinha não é nada, como é que eu posso torná-la mais amigável, né? Torná-la tangível e transformar aquilo num produto ou num serviço, sempre com foco na pessoa que vai usar, naquela pessoa que vai realmente meter a mão na massa e curtir aquele produto. Olha que eu já vi muitas empresas de serem desaparecendo. Vocês já estão há 38 anos no mercado. Isso é uma vitória. Realmente, o que a gente vê por aí, você está com 38 anos com o mesmo CNPJ, a gente passou por tantas crises no Brasil, por tantos programas, né, econômicos diferentes. Então, isso é uma coisa diferente. Por que a gente está há 38 anos no mercado? Porque a gente sempre soube se transformar. Né? Então, a gente começou há muitos anos atrás fazendo um design muito simples, que era basicamente o desenho de marcas, né? Você fazia identidades visuais. Hoje em dia, a gente faz branding. A gente pensava muito na coisa que a gente estava fazendo. Hoje em dia, a gente tem foco total nas pessoas que vão comprar o que a gente faz. Hoje o foco da gente é fazer branding, quer dizer, trabalhar as expressões sensoriais das marcas. A gente estava falando do som da marca, né, o aroma da marca, e como é que a gente vai colocar essas experiências dentro dos pontos de venda, dentro dos varejos, sejam eles reais ou virtuais. Como é que você faz a diferença do seu produto quando ele está exposto junto a todos os outros concorrentes? É o foco da gente. E o ponto de venda tem uma relevância cada vez maior nos negócios das empresas, não é? Tem. É lá que as pessoas decidem a compra. Hoje em dia, nós temos algumas pesquisas de algumas entidades bastante conhecidas, feito por Popeye e outros, que dizem que a quantidade, né, o número de decisão de escolha de marca na loja é gigantesca. E aqui no Brasil é um dos números mais altos. Né? Em autosserviço aqui, hoje em dia, são 71% das marcas são escolhidas nas lojas. Então, o que as empresas começaram a ver, quem produz alguma coisa, que não adianta eu só investir em publicidade para falar com o consumidor, para dizer que a minha marca é legal, se quando eu chego na loja e eu, consumidor, viro um comprador, um possível comprador, o meu concorrente faz uma comunicação melhor, faz uma embalagem melhor, faz um merchandising melhor e faz com que, né, aquele produto seja mais relevante naquele momento para quem pode comprá-lo. Em supermercados, então, é fundamental. Né? Isso é básico, autosserviço. E você não tem autosserviço só em supermercado. Né? Hoje em dia você tem uma migração terrível, né, de tudo quanto é tipo de produto e serviço para autosserviço. Né? Então você tem que estar muito atento para esses pequenos contatos que você pode ter com o que você está oferecendo, para que eles sejam relevantes e fáceis, né? Sendo amigáveis, sendo uma coisa que você possa... Você falou uma coisa que está me lembrando aqui. Quando eu casei, fui comprar uma televisão. Né? Certo. Não sei se antes de casar ou logo após eu casar, isso foi em 1977. Fui num supermercado, numa loja de conveniência, me lembro, Eletro Radiobras, alguma coisa assim, coisa antiga. E tinha lá as TVs expostas, né? Eram aqueles caixotões ainda. E eu comprei a que tinha a melhor imagem. Uhum. Coisa que não aconteceu quando eu levei para casa essa televisão, porque ou tinha alguma interferência. Sinalização, o sinal era diferente. Ou um bombril perto, né? Que fazia com que aquela TV tinha a melhor imagem, mas não é bem isso. Bem isso que aconteceu na minha casa. Ou seja, mas a imagem me fez levar esse aparelho para casa. E hoje em dia, com essa customização dos insumos, né? As TVs são muito parecidas, né? Quando um japonês lança uma Sony 3D, depois de 3 meses o coreano lança uma cópia, sempre na cola, mais barata e talvez até mais bonita, que são especialistas, né? E acaba vendendo mais porque a decisão é feita no trade. É isso. É isso. E tem uma coisa, quer dizer, eventualmente, hoje em dia o processo, principalmente para as pessoas que são mais academicamente educadas, digamos assim, é muito o processo de você fazer uma pesquisa nas mídias sociais, né, no teu smartphone, no teu computador, para itens de maior valor, é claro, e depois você vai para a loja só para fechar a compra, né? Eventualmente você compra até online. E aí o que existe? Ou você já chega com essa compra muito fechada, ou você chega na loja com ela praticamente não decidida, mas já, né, eu acho que vou comprar esse aqui com uma certa tendência, e aí você tem um atendimento. Então o que a gente vê hoje em dia é a importância que esse aconselhamento que você vai dentro da loja, principalmente com uma venda mais técnica que você possa ter, né? Da pessoa que te atende, que possa ser o seguinte: ó, se o senhor quer uma televisão de tantas polegadas, que tem essas características, mas tem essa aqui, que tem isso.
Então é fundamental, a gente fala muito em design, mas eu acho que o principal instrumento de marketing que a gente tem é um sorriso, é um acolhimento, é uma pessoa que sabe, que entende do produto que está vendendo, que pode te aconselhar e de repente pode determinar a tua troca de marca se você não está numa loja de alto serviço. O teu trabalho vai ter o branding, só mas você dá esse aconselhamento para as pessoas. O que a gente faz também na DIA, como a gente cuida do branding e cuida da parte do que a gente chama hoje em dia de shopper marketing, é uma palavra até, um termo relativamente novo, quer dizer, você tem o trade marketing, que é o marketing que vai ser feito de quem produz, passando por toda a cadeia de distribuição para chegar dentro da loja. Né? Como é que eu vou azeitar esses relacionamentos? O shopper marketing é uma evolução disso, quer dizer, é o marketing, a comunicação dentro da loja. É o marketing para o comprador. Que inclui o vendedor. Que inclui vendedor no seu treinamento, porque é muito comum você ter uma pessoa que está lá na ponta, que vai ter contato com um possível comprador, e se ele não tem informação técnica, ele não é um garantidor daquilo que ele está falando, se ele não sabe, né, dizer daquilo que ele está falando, é muito dinheiro que você aplica nessa cadeia toda para chegar lá na ponta da entrega, a pessoa falhar e o seu concorrente fazer a venda. Né? Teve um convidado nosso aqui, não me recordo o nome, infelizmente, depois eu vou tentar lembrar durante a entrevista, que ele me disse que bom vendedor é aquele que sabe a cor dos olhos do seu interlocutor, ou seja, é prestar atenção em quem está comprando e tentar, dependendo para a marca que ele trabalha, mudar a opinião através de argumentos e de merchandising e de design bonito. Mas eu te falei que no início da entrevista, por conta da entrevista, quando a conversa é boa, o tempo voa. Os primeiros 10 minutos do primeiro bloco já passaram. Já passaram, nossa, mas o nosso internauta vai acompanhar. Eu gostaria de saber no segundo bloco, prepare para essa pergunta, você que é especialista em branding, e com esse mercado de consumo aquecido, entraram cerca de 40 milhões de pessoas que vieram da classe C para o consumo, se o branding é diferente para cada classe social, não sei. Segundo bloco da entrevista com Gilberto Strunk, que é sócio-diretor da DIA Comunicação, que é uma empresa especializada em design. Gilberto, eu tinha perguntado sobre essa nova classe média que entrou, consumindo, que a gente sabe que tinham outras aspirações, né, na vida. Como é que você trata esse novo público? Da mesma maneira, classe C, classe A... Evidentemente, os produtos são bastante segmentados, evidentemente, para cada um. São. Você vê alguma percepção diferente entre uma e outra classe? Tem alguma informação para nos passar? Eu acho o seguinte, olha só, as marcas líderes do mercado investem bilhões de reais para tornarem-se conhecidas e desejadas. Então, se eu tenho pouco dinheiro e eu fico assistindo muita publicidade da marca A, B e C, é claro que eu quero consumir, mas eventualmente eu não posso. Então, o que é comum essas marcas líderes, né, com esse tipo de ascensão dessas classes menos favorecidas economicamente entrando no mercado, que a gente começou a ver são novas versões de embalagens, onde você pode fazer entrega de quantidades menores, embalagens retornáveis, para você baixar o preço do teu produto e você vender para esse pessoal que não tem tanto dinheiro. Isso é uma possibilidade. Outra é você lançar outros tipos de marca que concorrem em novas faixas de preço inferiores, mas que também tem essa percepção de uma embalagem bem feita, de uma comunicação bem feita. Todo mundo quer consumir marca boa, né? Quer comprar marca boa. Mas, de uma forma geral, existe uma segmentação bastante grande, a não ser que você tenha um produto de larga escala de consumo para tudo quanto é classe, é muito difícil, né? Eu acho que nem água você tem, todo mundo toma de tudo quanto é jeito, né? Você tem várias qualidades e classificação de águas minerais diferentes, mas de uma forma geral existe essa segmentação, esse tipo de trabalho que é feito de marcas para determinados nichos de mercado. Isso é muito comum de acontecer e a pessoa vai subindo economicamente, financeiramente na vida e vai migrando para outras marcas. Né? Você disse uma coisa importante. Existem milhões e milhões de dólares de reais investidos em grandes marcas durante muitos anos, até a marca entrar na cabeça e principalmente a memória afetiva do consumidor, Isso, falando... Você falou muito bem. Em design. Né? Aí vem um novo gestor aí, um gestor em nome da sua nova gestão, vou tirar essa marca do mercado. Você já pegou esse tipo de profissional pela frente? E você acha que eles estão trabalhando corretamente? Isso eu acho que todo mundo faz, eu acho que isso é humano. Eu até conto muito essa história que eu acho gozado, que eu chamo de Matando os Leõezinhos. Né? Eu estava vendo um programa desse Discovery Channel, do leão, que tinha lá o seu grupo de leoas, e veio um leão mais jovem, brigou com ele e expulsou ele do bando. Então, a primeira providência que esse novo leão dominante toma é matar os filhotes do outro leão, matar os leõezinhos.
Então é comuníssimo, acontece com os políticos, né? Um político começa a construir uma ponte, perde a eleição, o que assume no lugar dele para a ponte, vai fazer um túnel do lado. Isso acontece em todas as empresas, a gente costuma fazer isso, eu acho que é humano, né? É uma coisa animal. Mas é um crime, né? Muitas vezes é um crime, mas sempre quem assume uma posição de direção, uma posição de mando numa empresa, sempre acha que pode fazer melhor. E, eventualmente, para essa pessoa, fazer melhor é parar de fazer o que vinha sendo feito e começar tudo outra vez, né? Cada um de nós quer deixar o nosso DNA na construção das marcas das empresas. Eu acho que é um processo natural. Eu já relaxei em relação a isso. Eu ainda não, você deve ter para perceber. Agora vamos falar da Dia Comunicação. Uhum. Quais são os seus clientes principais que você tem A gente trabalhado? trabalha há muitos anos para a Coca-Cola, para o Santander, a gente trabalha para a Ipiranga, a gente trabalha para a FER, uma empresa de educação online, à distância do país. Então a gente tem clientes que são muito legais, os quais a gente trabalha principalmente há muitos anos. Então a gente é uma empresa de planejamento e de criação, mas a gente tem um foco muito grande em resultados. A gente sabe que a gente fala muito em design, tem que fazer coisa bacana e tal, mas se a gente não traz resultado para o cliente da gente, essa relação não é uma relação bacana. Então a gente tem muito foco nisso e por isso que a gente tem clientes que a gente atende há tantos anos. O Santander você está trabalhando? Santander, a gente trabalha para o Santander uns, sei lá, 7 para 8 anos. É. E que tipo de trabalho vocês fazem? Para trade, para ponto de venda, para agências? O que a gente trabalha para o Santander, no caso específico do Santander, é como é que a gente vai criar, por exemplo, um modelo novo de agência que vai de toda a ambiência, a parte de aplicação de marca, e quais são os tangíveis, como são chamados, como é que é o talão de cheque, como é que vai ser o cartão, como é que vão ser as entregas desses elementos para os clientes. Então, sempre é criar essa ambiência do varejo, que é um projeto de branding também, onde você está entregando experiência, vivência, né? Todo um tipo de atmosfera que vai comunicar uma marca de uma forma especial, única. Dentro de uma agência, seja Santander, qualquer outro banco grande, como eles têm os segmentos, né? Claro. Tem como um avião, tem a primeira classe, a classe executiva classe e a econômica. Exatamente. É mais ou menos isso, você trabalha nessa segmentação dentro da agência? É isso mesmo. Trabalhando nesse tipo de contexto. Para a pessoa ter o seu espaço de acordo com o seu dinheiro. Você sempre quer o tapete vermelho, né? Você quer ascender profissionalmente e pessoalmente. Então, o comandante Rolim, saudoso, fazia isso. Fazia isso muito bem feito. Né? Eventualmente, estando na porta do avião para te dar o sorriso, né? Exatamente, o sorriso é fundamental. Né? O principal instrumento de marketing para mim é o sorriso, né? Coisa que esse não tem preço, né? É humano, é uma coisa que te acolhe, que te relaxa, que começa a criar uma empatia. Então, para que os internautas conheçam um pouco mais do seu trabalho, eu queria que nossa retaguarda toda feita de corintianos aqui, tem poucos de outros aqui, pudesse mostrar algumas imagens para que você pudesse explicar para o nosso internauta um pouco do seu trabalho. Parece que tem alguma coisa de Santander aí também, não é isso? Isso aí que está aparecendo agora é um espaço que a gente criou para a Coca-Cola, que a gente chama de Coca-Cola Sensations. O objetivo é falar com o público jovem e você transmitir para esse público, montando instalações em shoppings, são instalações efêmeras, ficam 1 semana, 2 semanas em cada shopping, onde você vai oferecer a Coca-Cola na temperatura exata, né, com aquele sonzinho que sai quando você abre a garrafa, a espuminha que sai, o som da Coca-Cola, são os tangíveis, outras expressões sensoriais da Coca, através desse espaço diferenciado que é montado nas lojas, nos shoppings. Né? Ou seja, você criou esse espaço, está aí, estamos demonstrando. É bonito, hein? É legal, é voltado para o público jovem que vai ir para curtir, né? Para ter essa experiência de degustação da marca com produtos na sua condição ideal de consumo. Exatamente. Aí tem som também, tudo? Tem tudo. Tem o som, tem o aroma, são expressões sensoriais da marca, né? Coca-Cola Sensations. Ou seja, você trabalha um segmento, isso funciona para uma promoção, para a pessoa ter a experiência de tomar de um lugar diferente, porque de o que acontece consumir é o seguinte, produto. Você se referiu há pouco tempo na coisa da conexão emocional. As marcas que a gente leva no coração são aquelas mais difíceis, né, da gente esquecer. Então, toda marca mais inteligente, mais preparada, sempre quer estabelecer com a gente um vínculo emocional. É um vínculo que parte da parte racional, digamos assim, no princípio, né? Mas você começa a gostar, você começa a falar da marca, propagá-la, falar bem dela, recomendá-la. Então, isso é uma coisa básica que todas as marcas fazem, né? E a Coca-Cola faz isso muito bem. Esse é um segredo, poucas agências... Quer dizer, começa com a propaganda, né? Antigamente era mais pelo rádio, colocava um jingle e estava feita a campanha.
Você falava com todo mundo, né? Agora tem a hoje televisão. Hoje em dia tem uma segmentação terrível, somente as mídias sociais. E tem essa estratégia de ganhar o coração do consumidor através de ações sensoriais e cada vez mais diferenciadas, mais segmentadas, mais feitas. Eu marca para você, Décio, que é diferente de outra pessoa. Tem mais imagem aí? Vamos ver mais um pouquinho. Isso aí foi uma embalagem que a gente fez para os 50 anos de Brasília, é um multipack, embalagem diferenciada. E o briefing era você pegar e fazer uma embalagem comemorativa dos 50 anos de Brasília. O que a gente ofereceu para eles foi algo que foi além disso, que era transformar esse período da história em imagens que foram adesivadas nos caminhões da Coca-Cola, do fabricante da Coca-Cola local, e que isso virou um museu que se transportava pela cidade, né, durante esse período de celebração. E a entrega desse museu, né, móvel se deu numa festa, e a quantidade de mídia espontânea foi muito relevante, e depois o boca a boca dessa ação junto aos consumidores, aos não consumidores até de Coca-Cola, foi muito gratificante. E em termos de resultado, eles venderam toda a produção. Essa embalagem ela tem uma quantidade de mililitros inferior à da lata normal e o preço era o mesmo. Quer dizer, então tem um resultado de imagem muito positiva e financeiro também. E tem gente até que coleciona. Né? Essa laja, se você for para a eBay, você vai comprar para R$100 mais ou menos hoje em dia, virou um colecionável. É mesmo? É. Estão vendendo R$100 uma latinha dessa. Uma latinha dessa. Que você não é uma latinha, é um ícone, né? É um ícone, não é uma latinha, realmente é um ícone que está Foi uma latinha. Foi uma latinha. Lá em Nova York existem algumas lojas da Coca-Cola, né? Você entra e compra antiguidades, aqueles copos tradicionais, esse que você acabou de mostrar. O que ocorre é que você tem, você imagina o seguinte, lá pelos anos 50 também, a indústria tinha um poder muito grande sobre o varejo. E dizia o seguinte, você varejo não está sabendo expressar, expor, vender bem as minhas marcas. Então começou, por parte da indústria, um programa muito grande de treinamento e capacitação do varejo. De lá para cá, o que a gente viu foi uma concentração muito grande do varejo. Hoje em dia o varejo tem maior poder do que a indústria, a empresa que mais fatura no mundo é o Walmart, é um varejo hoje em dia. E o que existe na prática é que você migrou o poder, né, da indústria para o varejo. E a indústria preocupada com isso, inclusive com o surgimento das marcas próprias do varejo, né, disse, olha, se o varejo, sem virar uma indústria, consegue produzir um produto com a marca dele, eu, indústria, vou virar também varejo. Então você tem uma quantidade muito grande do que a gente chama de flagship store, das lojas conceitos das marcas, que são aquelas lojas que a indústria monta para propiciar aos seus possíveis consumidores uma experiência relevante da marca. Né? Eu vou entrar, a gente tem aqui, você vai para Oscar Freire, você tem da Havaiana, você tem eu estava visitando ontem da Absolute, você tem agora, tem a da Granado, então tem várias marcas que se colocam ali, lojas da indústria, para dizer, olha, meu produto 100% oferecido no varejo tem que ser feito assim. Essa experiência total da marca. Essa é uma tendência... É uma tendência grande. A própria Apple faz isso, né? A loja mais famosa da Apple é aquele cubo ali da Quinta Avenida de Nova York, mas a Apple você pode comprar Apple em vários outros tipos de loja, mas ela tem a loja dela que você tem uma experiência diferenciada, que ela propicia isso aos seus compradores. O segundo bloco também já foi embora, foi para o espaço. E no terceiro bloco o nosso internauta convida para acompanhar, porque ele vai mostrar mais trabalhos feitos pela Dia Comunicação, trabalhos bons, parece que tem alguma coisa do Van Gogh Santander que você fez aí também. Vamos dar uma olhadinha, que são essas lojas segmentadas para pessoas, para os diversos segmentos dentro de um banco, né? Quem imaginou que o banco fosse ter merchandising também, né? Tem. Eu acho que você foi um dos precursores, não foi? A gente fez aqui no Brasil o primeiro programa de merchandising no ponto de venda para banco. Entendendo que banco tem vitrine, que banco tem compra por impulso. Isso não existia aqui no Brasil. A gente fez esse projeto há anos para o Banco Nacional e de lá para cá todos os bancos fazem e entendem que banco é loja, né? É loja de... Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você acompanha o terceiro bloco da... Terceiro e último bloco da entrevista com Gilberto Strunk, sócio-diretor da Dia Comunicação. A gente está falando também um pouquinho antes da entrevista, uma coisa que você definiu muito bem sobre a melhor forma de persuasão de venda, tal, que você fala, sabe qual é? Eu imaginei supermercado, banco, farmácia. Você que falou que são as feiras livres, não é isso? Isso foi uma pesquisa que foi feita agora, no mês de setembro desse ano, da empresa chamada Saks, que fez uma pesquisa sobre qual era a melhor experiência de compras. E colocou na cesta, você podia escolher banco, loja de telefonia, eletroeletrônico, farmácia, padaria, etc. e tal. E, para surpresa
de todos, né? O melhor modelo de varejo são as feiras livres. E aí o pessoal perguntar o que acontece na feira. Só, primeiro, o camarada que te atende conhece profundamente o produto. O atendimento é personalidade, é pessoal ali, né? Bem personalizado. Não tem burocracia, entrega é rápida, quer dizer, é um modelo de comércio de séculos, existe há séculos, né? E não superou ainda nenhuma desses maravilhosos modelos novos, inovadores, tecnológicos e tal. É o contato humano, é a coisa direta, rápida, ali, olho no olho, né? Como a gente falou antes. E que funciona super bem até hoje. As padarias também evoluíram muito, né? O merchandising, onde você vê aqueles doces, de preferência na fila do caixa, que você fica com vontade... Para você comprar por impulso, né? Para você ter a parte do layout da loja, a forma de você expor mercadoria, entendendo que cada lugar, por exemplo, na padaria, tem uma ocasião diferente. Quer dizer, eu vou para consumir um lanche rápido ali, eu estou ali para levar comida para casa, é para pegar e só tomar um cafezinho. Então, a comunicação em cada um desses espaços deve ser diferente, porque a minha ocasião de consumo ali é diferente. E o varejista que entende isso, a indústria que ajuda o varejista a trabalhar dessa forma, vai vender muito mais. Mas ninguém conseguiu superar os feirantes. Os feirantes, a degustação, a frutinha, dona sei lá o quê, eu lhe conheço pelo nome, mando levar na sua casa, olha, prestação de serviço especial. Vamos ver um pouquinho mais do teu trabalho, parece que vamos começar com o Van Gogh. O Van Gogh é o seguinte, quando o Santander comprou o Banco Real, no Banco Real existia um segmento de clientes especiais chamado Van Gogh. E o Santander também tinha esse segmento, mas não tinha, digamos, uma marca assim tão forte. Então, o desafio aqui é como é que você ia criar essa assinatura Santander Van Gogh, quer dizer, graficamente como é que ela ia existir, e como é que você ia entregá-la nos pontos de venda. Então, o que a gente está vendo aqui é a fachada de uma dessas agências, né? Esse modelo foi feito primeiro para grandes agências, onde você não tem... você entra na agência, encontra um lounge, você não tem caixa, quer dizer, tem uma série de modelos de atendimento, de itens de modelos de atendimento, que são diferentes de uma agência normal, e depois esse modelo foi replicado para você ter uma agência que é multimarca, digamos assim, também tem o Van Gogh lá dentro, para que ela pudesse ser instalada num espaço mais restrito. Como é que você faz isso? Em propaganda, existe uma coisa que eu não gosto de fazer, eu já vi grandes campanhas de propaganda serem destruídas no pré-teste de campanha. Na hora que a gente vai mostrar para o consumidor que ele detona ou não detona o seu poder. Esse tipo de trabalho, você também tem a chance de perguntar se está bom para alguém, ou é direto com... Não, são duas coisas. Uma coisa que eu postulo há anos, e a gente faz isso o tempo todo, que é praticar o TBC. Eu chamo de TBC, é tirar a bunda da cadeira. Porque na prática é o seguinte, hoje em dia, principalmente, as pessoas têm ideia que o mundo está dentro do Google, que está ali o mundo virtual, mas o mundo é real. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é ir para a rua, para ver o que está acontecendo lá, quer dizer, como é que as pessoas transitam naquele espaço, como é que elas trabalham ali, como é que elas servem ali, como é que elas compram ali, não só do que a gente vai fazer, mas também da concorrência. Isso no Brasil e no exterior, dependendo da complexidade do projeto. E depois o normal é você fazer um modelo, fazer uma prototipagem disso, testar, depois se ajustar, fazer um segundo protótipo, testar outra vez, e depois você vai replicar, vai manualizar isso para que a engenharia do banco, no caso aqui, possa aplicar isso no Brasil todo, mas sempre você tem que fazer esses testes, né? Seria uma ousadia muito grande você fazer um trabalho de investimento tão alto e um trabalho muito complexo, sair logo para fazer 200 agências assim, porque se você errou uma vez, o erro é gigantesco. Sabe que eu vou te contar uma historinha rapidinha, eu não quero atrapalhar a sua entrevista, mas eu estava no Citibank, quando o Citibank lá em Miami eles inventaram lá o tal do Model Branch, que é uma agências iguais em todo o planeta, como uma loja McDonald's, né? Isso foi em 1984, 85, mais ou menos. E a primeira Model Branch no Brasil foi na agência da Avenida Ipiranga. E os americanos vieram em peso para cá, com as leis deles, eles não gostam de... Para ver aquela entrega, né? E construiu, eu achei o balcão meio alto. E fizeram daquele jeito mesmo. Aí as velhinhas lá do Ipiranga, as donas de casa, não alcançavam, ainda davam uma continha assim por cima, assim e tal, para não alcançar no balcão. Aí eles viram que de verdade, eles estavam com as medidas para as norte-americanas, que eram mais altas, né? Então, é complicado, né? Tem que ter um pré-teste, como você disse. É uma coisa arrogante que a gente tem que ver isso. Inclusive, principalmente no banco, você tem uma série de limitações relativas à legislação trabalhista, né? Segurança do trabalho, saúde, como é que você vai usar aquele ambiente e tal. Isso é uma coisa que você tem que saber, senão você vai construir um móvel errado. Né? Tem que ser fácil de utilizar. O sindicato vai em cima. Vai em cima. Vamos ver mais algumas demais tuas.
Esse do CETIS foi um projeto de branding que nós fizemos. CETIS o que é? CETIS é uma empresa que vende eletroeletrônicos, ela é do centro-oeste, a origem dela é Brasília, está aqui em São Paulo. Bonita a fachada, né? O mais interessante não está mostrando aí, mas era o antes. Você compara o antes com o depois, foi um salto de qualidade, porque era uma imagem muito antiga e você não dava para conectar a imagem que eles tinham com o tipo de produto que eles vendiam. Então, existia uma coisa que era inteiramente antagônica. Então, foi algo muito mais uma pintura de fachada, a marca bonita lá, moderna. É algo que, quer dizer, aí é só um pedacinho, mas é um projeto muito mais profundo, é um projeto de branding mesmo, né, que tem várias outras expressões da marca e tem aplicações bastante mais sofisticadas do que essa aí. Vamos lá, tem mais o que aí? Esse trabalho é um trabalho que a gente fez para o Globo, Infoglobo, né, o cliente no Rio de Janeiro, e foi interessante o seguinte, eles têm vários veículos, né, entre eles o Globo. E o objetivo é o seguinte, como é que eu vou fazer o investimento de comunicação no meu varejo, eles têm mais de 5 mil pontos de venda, mas de uma forma segmentada. Como é que eu vou segmentar meus varejos? Então foi feito um processo de geoprocessamento, você identificar qual era o poder socioeconômico das pessoas que habitavam em torno de cada banca. Em função disso, a gente fez um processo de segmentação das bancas, de classificação delas em clusters, e fizemos desenvolvimento de enxovais de merchandising para marcas diferentes, dependendo da situação, localização geográfica de cada uma. Isso aí é uma das peças desse enxoval, e é legal porque você começa a expressar a marca certa para aquele tipo de banca, né, para onde você tem maior quantidade de pessoas daquele segmento socioeconômico transitando. Legal. Temos agora o Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus é um caso que eu curto muito. O Guaraná Jesus existe só no O Guaraná Jesus é o seguinte, é um Guaraná cor-de-rosa, original do Maranhão, e que todo o tempo ele concorreu com a Coca-Cola com categoria premium. Premium price mesmo, preço lá, né, junto com Coca-Cola. E isso aconteceu durante muitos anos, e a Coca-Cola, fazendo várias estratégias para ver se conseguia destruir Jesus, não conseguiu destruir Jesus, comprou Jesus, acabou o problema pela raiz. Pouco depois, eles chegaram para a gente dizendo, a gente quer fazer um projeto de branding para Jesus, e vamos modificar isso, aquilo, não sei o que lá. A gente já tinha ouvido falar de Jesus, vamos entender um pouco mais esse problema, é uma marca interessante, né? E a gente foi lá para o Maranhão, para a Imperatriz, para São Luís, para investigar Jesus, o Guaraná Jesus. E o que a gente viu que era uma marca cool. Na época, você tinha mais comunidades na internet de Guaraná Jesus do que Guaraná Antártica. Quer dizer, uma marca local tinha um relacionamento maior. Então, a marca é uma love brand, né? Total. Então, o que a gente disse, olha, essa coisa de você pegar, fazer uma mudança, fazer esse projeto de branding, a Coca-Cola vem aqui, uma multinacional, compra uma marca local e muda tudo, e é assim agora que vai ficar, não vai ser uma coisa bacana para quem está usando. E outro problema que a gente tinha para enfrentar era vamos rejuvenescer a marca. Então, o que nós fizemos foi bolar uma grande campanha eleitoral, onde nós fizemos vários desenvolvimentos de novas caras para essa marca. 3 foram eleitas pela Coca-Cola, e o que a gente fez foi uma campanha eleitoral onde nós tínhamos artistas fantasiados como latinhas, e esse pessoal foi para a rua para fazer campanha, mesmo como você faz na eleição. Então foi uma participação toda com mídia online, fantástica, quer dizer, o povo é que escolheu a mudança de Jesus e foi um sucesso total. Tem um comercial, vamos ver. Esse é o lançamento da campanha. Rapaz, que zum é esse? Não adianta falar nada. Já entraram no site pra votar? Não. Então tem que entrar, gente. Tem que votar. O Guaraná Jesus agora faz parte da linha de produtos da Coca-Cola Brasil. E você vai escolher a nova lata. Entre no site ou mande uma mensagem via SMS pra votar. O sabor da sua vida, agora de cara nova. E aí, qual é a sua? Guaraná Jesus, natural do Maranhão. Bom, a gente dizia que era natural de Maranhão. Você podia escolher, fazia parte da Coca-Cola. E a latinha que ganhou foi a número 2, que foi toda inspirada nos azulejos de São Luís, né, que é uma cidade tombada com patrimônio mundial pela Unesco. Então eles entenderam muito bem as pessoas locais, né, e foi um sucesso absoluto, as vendas cresceram enormemente, a base de consumidores se rejuvenesceu e já lançamos não zero calorias, né? E você tem uma característica que a gente está percebendo,
Não adianta ter arrogância, eu sou o designer, eu que mando, tem que ser assim. Você foi lá estudar. Tanto que a que ganhou tinha azulejos de São Luís, não é isso? Sempre o TBC. Né? A gente aprende muito com quem está lá na ponta. A gente tem que focar sempre... É claro que a gente temos que atender aos nossos clientes, mas o foco de todo mundo é quem vai comprar. Se você não tiver uma postura arrogante, não for ouvi-los, né, senti-los, vai dar errado. Uma curiosidade minha, a publicidade se informatizou bastante. Né? A gente sabe quando um anúncio era feito à mão, tinha uma característica. Hoje a informatização, a tecnologia faz anúncios também. No design também isso é possível fazer? Eu sou formado há muitos anos, né? E é gozado, quer dizer, quando eu me formei, as pessoas, os designers que não soubessem minimamente se expressar graficamente, soubessem desenhar, não conseguiam mostrar suas criações, né? Era simples assim. Hoje em dia, com a informatização, quer dizer, de alguns anos para cá, com a informatização do design de todas as outras profissões, especificamente no design, você pode criar coisas muito legais sem saber desenhar. Então, mudou um pouco a característica, mas o que eu acho que é mais legal da pessoa que vai fazer design é a capacidade criadora, a capacidade de saber transformar a tecnologia, né, numa inovação que seja palatável para a pessoa. Quanto mais pensar do que criar. É a concepção, é unir coisas de uma forma diferente das que as pessoas viram por aí até hoje. Né? Basicamente, é você estar vendo o mundo por um prisma diferente. Eu tenho uma última pergunta final que eu tenho feito para todos os nossos convidados, a respeito dos internautas que estão nos vendo no mundo inteiro. E tem as suas aspirações, porque você quando crescer, não? Já tivemos isso? Quando vai, certo. Então, que aconselhamento, de que princípios pessoais e profissionais eles teriam que ter? Você pode falar direto para eles, né? Para um dia conseguir uma posição de comando, seja em qualquer profissão. Primeiro, vocês têm que acreditar nos seus sonhos, tem que trabalhar muito. Né? Não pense que a coisa vai cair no seu colo, você pode ter sorte, é bom, mas tem que trabalhar muito. Vocês têm que ser pessoas educadas, corteses, gentis, saber respeitar os outros, saberem ouvir, saberem aprender com as outras pessoas, terem sempre a mente muito aberta, que é muito comum você ter, sabe, uma sacada super legal de alguma coisa que você ouviu de uma pessoa que não tem nada a ver com o que você faz e que aquela ideia dali vai dar um clique para você. E ter sempre a capacidade de estar aprendendo, de estar estudando, porque tem tanta coisa nova acontecendo por aí que se você deve escolher um nicho e não parar de estudar, porque senão você vai ser atropelado pelas novidades. Legal. Gilberto, foi um muito prazer. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer conversar com você. Pode mandar as suas imagens para uma próxima vez. Vai se preparando direitinho, que eu quero saber mais dessa que é uma tendência cada vez mais forte no mundo inteiro. Claro. Estão acontecendo muitas coisas no mundo inteiro de sucesso graças ao design. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de ter uma audiência tão qualificada. Muito obrigado. Esse foi Gilberto Strunk, que é sócio-diretor da DIA Comunicação, que também é design mestre e escritor, que deu um show aqui de competência e muita humildade também. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.